Olá, tocantinenses, de norte a sul e de todas as regiões do Tocantins, tudo bem? Chegando por aqui com mais um episódio do podcast mais querido do Tocantins, nosso podcast A Casa é Sua Cast, onde a gente discute num viés jornalístico e explicativo as leis e proposições dos 24 deputados estaduais. É um prazer mais uma vez estarmos aqui hoje discutindo um assunto muito importante que tem a ver com educação, um projeto de lei aprovado, e nós temos muito orgulho de poder falar de um assunto tão importante que faz a diferença na vida de tantas pessoas aqui no Tocantins, não é isso? Então, simbora, porque vamos começar com um assunto importante e sério, e hoje vamos falar sobre um projeto de lei do deputado estadual Jair Farias, deputado do Bico do Papagaio, que conseguiu propor uma lei importantíssima aí que vai auxiliar nas salas de aulas e escolas de todo o Tocantins. O deputado Jair Farias, ele é o autor da lei que dispõe sobre a doação de aparelhos eletrônicos apreendidos em decorrência de ilícito penal ou fiscal para as associações, instituições e alunos da rede pública de ensino. Lei importantíssima, né? Nós sabemos a importância da tecnologia na sala de aula, a importância desse acesso tanto pelos alunos como pelos professores. E esse projeto do deputado aí tem sido visto como uma propositura que vai ajudar muito aí escolas e instituições a receberem aparelhos que podem ajudar aí no dia a dia. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa lei? Vamos entender? Então, é a Lei 4.339, de 27 de dezembro de 2023. A lei diz o quê? Fica o Estado do Tocantins autorizado a doar aparelhos celulares, tablets e notebooks apreendidos aí em decorrência da prática de ilícito penal ou fiscal para associações, instituições e alunos da rede pública de ensino. Quais são os casos que a lei especifica? Vou explicar direitinho para vocês aqui. Em casos em que a propriedade do aparelho eletrônico não seja determinada, ou seja, não seja específico de alguma pessoa. Em casos também que não houver manifestação de interesse pelo proprietário ou responsável, transcorrido aí o prazo de 30 dias após a sua comunicação formal. Também nos casos aí em que esse aparelho celular, tablet ou notebook ou qualquer um desses eletrônicos aí também, estejam apreendidos aí há mais de 60 dias sem ser reclamado aí pelo respectivo proprietário ou responsável. Os aparelhos que trata essa lei, gente, como especifica aqui a proposição, eles têm que estar em regular funcionamento, né? E obedecer também a algumas especificações. Vamos entender quais são elas? Primeiro, não poderão ter nenhuma informação ou dado do antigo proprietário responsável, né? Isso é o mínimo, gente, né? Até porque temos também a lei de proteção de dados que está em vigor e que também especifica isso, né? Tem também nos casos aí em que houver necessidade de licenças de softwares essenciais para o seu funcionamento. Essas devem ser originais. E também os aparelhos devem estar em conformidade com as certificações normativas aí mais recentes expedidas pelo Inmetro, pela Anatel e pela ABNT. A comprovação da propriedade para fins do dispositivo do artigo será analisado por meio de nota fiscal. O que explica aqui, que deixa claro a lei aí do deputado Jair Farias. Poderão se candidatar aí à condição de donatário, ou seja, quem é que pode receber esses aparelhos? Vamos entender mais um pouquinho? As pessoas, né, alunos que estejam matriculados em escolas da rede pública de ensino estadual nos 139 municípios do estado, né, e que se enquadram pelo menos em duas situações. Qual que é a primeira? Ter renda familiar mensal igual ou inferior a um salário mínimo e também ser beneficiário aí do programa Bolsa Família. Então, essa lei, ela deixa claro aí quais são os pré-requisitos para que esses alunos da rede pública, não basta só estar na rede pública, né, eles têm que se enquadrar aí numa renda mensal familiar de um salário mínimo ou inferior a isso e também ser beneficiário do programa Bolsa Família. Tem um parágrafo único aqui na lei que deixa claro que também pode ser estabelecido aí um critério da unidade escolar com relação a bom comportamento, frequência e rendimento do aluno. Olha só. E para as associações e instituições que queiram também ter acesso e receber esses eletrônicos. O que a lei diz? Vamos entender? Como a gente já falou, os aparelhos eles têm que estar devidamente regulares, né? E também as instituições que vão
receber têm que estar regulares, com as obrigações fiscais em dia e também comprovado aí pelas suas certidões. A associação que se enquadrar nesse termo aí tem também que ser declarada de utilidade pública estadual, é outro critério que estabelece a lei. O processo de doação que trata a lei obedecerá então à ordem de inscrição das associações e instituições de ensino e dos estudantes candidatos, devendo contemplar aí, né, 3, 2, 1. Devendo contemplar equitativamente, Deus que me livre. 3, 2, 1. Devendo contemplar, então, pessoal, aí, de forma, com equidade, aí, a questão aí também de contemplar as regiões do Tocantins, ou seja, distribuir, não ser só no município só, fazer de forma de que esses aparelhos cheguem aí para várias regiões do Tocantins. E agora a gente vai discutir os aspectos educacionais e tecnológicos dessa lei. Vamos explicar para vocês um pouco de como que vai ser o impacto aí nas escolas, nas instituições que poderão, enfim, ser contempladas e receber esses aparelhos aqui. E quem está comigo aqui para discutir o assunto são duas pessoas renomadas aí que vão poder somar muito com a gente nessa discussão. Tenho aqui ele que é policial rodoviário federal, é bacharel em economia e em direito, é também pós-graduado em educação transformadora, em gestão de carreiras e numa área nova, né, que eu vi aqui, que é ciências policiais. Ele também é pós-graduado nessas 3 áreas, como eu falei, é ex-chefe de delegacia da PRF e também ex-superintendente da PRF aqui no Tocantins. Chega pra cá, Almir Eustáquio. Almir, prazer recebê-lo. Prazer todo meu. Obrigado pelo convite, Maju. Estamos à disposição para falar sobre essa tão importante normativa. E o currículo é vasto, hein, meu irmão? Ah, Maria. Muito bom. Parabéns aí pelo currículo, hein? Já foi superintendente da PRF, tem muitas pós-graduações e tal. Com certeza vai nos ajudar muito o debate. E aqui, ao lado do Almir, ela... também referência nesse assunto aí na área de tecnologias, da área da educação. Ela que já descobri que é daqui da Cidade das Águas, de Lajeado, aqui pertinho de Palmas, é graduada em pedagogia, bacharel em direito também, é ex-secretária de Educação e Cultura lá de Lajeado e superintendente de Educação Científica, Tecnológica e Profissional. Chega pra cá, Anice de Souza Moura. Tudo bem, Anice? Olá, bom dia. Muito obrigada, Maju, por estar aqui neste momento, compondo e discutindo essa temática tão primordial no nosso ambiente educacional, que faz a diferença na vida dos nossos estudantes. Bacana. Olha, muito feliz com a presença de vocês. A gente aqui do podcast A Casa é Sua, a gente fica muito feliz quando a gente consegue trazer pessoas que realmente têm coisas para nos acrescentar sobre essas leis que, na verdade, são aprovadas para os cidadãos, né? E muitas vezes essas pessoas não sabem como que, de fato, essa lei vai beneficiar as pessoas. E por isso que vocês estão aqui. Eu quero começar com você, Anice, nossa... Quem nasce em Lajeado é o quê? Lajeadense, a nossa lajeadense aqui. Anice, eu quero começar esse debate te perguntando aí como educadora como que as novas tecnologias ajudam no processo de ensino-aprendizagem. Nossa, essa é uma temática que está em evidência há muito tempo, né? Contudo, nós ainda percebemos uma retroatividade de fato na usabilidade e nos efeitos em sala de aula. Uma vez que nós temos aí um contraste, podemos assim dizer, carinhosamente, de gerações. Nossos profissionais estão numa geração um pouco anterior à tecnologia e os nossos jovens, os nossos estudantes, as nossas crianças já nascem, antes de falar papai e mamãe, já falam tablet, celular, né? É a primeira palavra que hoje eles já começam ali a pronunciar. Então, esse é um momento em que nós, de fato, temos nos esforçados enquanto gestores, enquanto educadores, nesses 2 viés. Tanto de trazer o nosso profissional para esse aspecto, para essa alfabetização tecnológica, e também trazer o nosso estudante para, além do streaming com as tecnologias, para a produção de conhecimento. Ele usar essas ferramentas como produção de conhecimento. Muito bacana. E você falou aí que as crianças, quando nascem, já falam tablet e tal. E existe uma preocupação também
né, que é com relação à segurança. Eu tenho uma filha de 6 anos, por exemplo, que eu tento colocar horário, tenho que ficar olhando. Então, assim, quando a gente fala de tecnologia e de acesso dela através da educação, tem essa preocupação também com a segurança, né? Exato. Uma vez que todo equipamento tecnológico em sala de aula, ele tem que ser usado e utilizado com uma intencionalidade pedagógica. Não é apenas uma ferramenta de distração ou para que a criança fique ali quieta, como às vezes a gente faz em casa. Né? É algo que tem uma intencionalidade. Tem um jogo? Sim. Em algumas situações tem um videogame, tem um jogo ali para a criança fazer, mas que através daquele jogo tem sim uma proposta pedagógica incluída. Bacana, muito importante. Hoje, na rede estadual, é permitido que o aluno fique com o celular no momento da aula? Como é que funciona hoje o acesso dos alunos aos aparelhos celulares, por exemplo? Sim, na rede estadual é permitido, sim. O governo do estado não tem essa intencionalidade de fazer esse bloqueio justamente por conta que hoje é impossível a gente tirar isso dos jovens. Contudo, há o direcionamento, a intencionalidade da utilização. Então, no decorrer das aulas, o estudante ele não pode ficar ali acessando o celular nas redes sociais, né, no TikTok. Ele vai fazer a utilização e faz a utilização do seu aparelho celular, mas para acessar ou algum aplicativo com uma atividade pedagógica relacionada ao conteúdo que está sendo ministrado em sala de aula, ou para uma pesquisa que o professor ali passe durante a sua aula. Enfim, nós temos esse direcionamento pedagógico com o uso do celular. Bacana. Almi, você, pelo que eu expliquei da lei aqui, como é que você avalia a importância dessa lei? Olha, eu analisando aqui essa norma, ela está muito em consonância também com os institutos de normas federais, né? Essa preocupação de analisar se o equipamento ele tem condições de ser realmente utilizado. Então, eu vi a questão aí de ter a licença da Anatel e tal. Então, o que acontece? Muitas vezes esse equipamento ele entra no Brasil de forma ilegal, os softwares são ilegais, e aí esse equipamento ele não vai ter condições de ser utilizado. Então, a Receita Federal ela tem um critério aí de analisar todos esses equipamentos aí, e só realmente vai para ser disponibilizado para doação se ele tiver em condições de ser utilizado. Um detalhe dessa questão da Anatel, eu achei importante ter esse termo aí na norma, porque, olha só, muitas vezes um equipamento rádio, esse celular que utiliza radiofrequência, então, às vezes, tem bandas, né, de frequências que não são autorizadas a ser utilizadas por interferir em rede de TV ou no tráfego aéreo. Então, veja quão importante é que a norma atente para todos esses detalhes, né? Porque, às vezes, você autoriza a utilização de um celular, né, que ele utiliza essa faixa de frequência aí que pode interferir em outros trabalhos nossos, né? Então, imagina como ficaria a situação de fato, né, de equipamentos proibidos sendo utilizados. Verdade. Outra importância, né, de avaliar a Receita Federal, ao apreender esse material, né, a gente tira esse material da rodovia e a gente encaminha para a Receita. A Receita que vai analisar se aquele equipamento ali tem dono ou não. Então, tem-se um período, um tempo. Como é que funciona essa análise, Eustáquio? Conta um pouquinho pra gente. Então, lá na rodovia, se a gente aborda um ônibus, muitas vezes a pessoa tem uma lojinha lá no Maranhão e faz o pedido ali de Goiânia. E aí, por, às vezes, questões logísticas ali, esquece da nota ir junto, né? Então, quando a gente analisa o material, a gente pergunta, cadê a nota fiscal? Não tem nota. Então, esse material é apreendido e encaminhado para a Receita. A Receita vai dar um tempo ali, né, para chamar o provável proprietário. Então, tem um espaço de tempo ali para ser analisado, né? Tem um processo administrativo. Tem um período determinado, não? Exatamente. Então, a lei ela prevê 30 e 60 dias. Né? Então, a partir dos 60 dias, pode dar perdimento desse bem. Se não aparecer o dono para reivindicar, então, o bem ele pode ser dado perdimento. Outra coisa também é o dono aparecer, mas não conseguir comprovar a origem lícita, né? Não ter a nota fiscal. Então, esse material também ele vai ser... Mesmo assim, ele permanece apreendido, né? Exatamente. Nossa. E aí tem, além dessa questão administrativa da perda do bem, a pessoa poderá responder, né, pelo crime desse caminho.
Falando sobre a lei, Eustáquio, vi que você tem ampla experiência na área jurídica, você analisa que juridicamente há alguns desafios para a aplicabilidade na prática dessa lei? Olha, inclusive na nossa gestão, né, que de 2021 a 2023, a gente procurou a Receita, tanto estadual quanto federal, para viabilizar ACTs, justamente para melhorar essa fiscalização. E eu acredito que a gente tem evoluído muito. O colega que assumiu atualmente também tem buscado reforçar esses ACTs, porque muitas vezes o policial ele tinha dificuldade de fazer essa apreensão e dos encaminhamentos, né? Então agora eu acredito que está bem fluido essas fiscalizações. Se a gente analisar os dados estatísticos aí, tem crescido muito o número de apreensões, né, de contrabando e descaminho de produtos ilícitos, e com certeza a Receita tem feito um bom trabalho também de processar tudo isso. E eu sei até de algumas instituições que já receberam essas doações. Então é muito importante essa lei para garantir segurança, né, jurídica, para que seja de fato efetivado aí para as escolas e instituições, associações e etc. Bacana. E o uso também, né, desses equipamentos não se tornarem aí mais um para o lixo eletrônico, né? Tem a questão ambiental também, né? A questão Exatamente. É verdade. Anice, como é que você avalia, do ponto de vista educacional, o impacto dessa lei aí para os alunos da rede estadual e para as instituições que poderão receber? Nossa, meu ponto de vista é assim o mais positivo possível, Maju. Hoje o governo do estado tem feito um investimento muito forte nessa área tecnológica, né? Estou aqui justamente cansada ainda, que cheguei à noite de Araguaína, onde nós estávamos fazendo a entrega dos notebooks para os nossos professores, né? Então, os nossos estudantes têm acesso aos Chromebooks, todas as escolas de ensino médio já receberam, os nossos, a próxima entrega agora é para os nossos estudantes do ensino fundamental 2, e esse investimento em melhoria da conectividade nas escolas. Então, esses equipamentos chegando aos nossos estudantes, aos nossos professores, com certeza aumenta aí todas as possibilidades metodológicas dos professores desenvolverem ali as suas aulas. Nós temos um público na nossa rede ainda de questão social, né, de vulnerabilidade, muitos se enquadram nesse perfil, como muito bem colocado na lei do Bolsa Família, né? Sim, recebem ali beneficiários do Bolsa Família, as famílias ainda com a sua renda um pouco, né, menor, e às vezes a família não consegue disponibilizar um aparelho para cada um dos filhos, né, as famílias maiores. Então, às vezes é um aparelho celular para a família inteira, 2 no máximo. Então, com esse direcionamento, os nossos estudantes terão ali acesso a mais ferramentas, e o nosso professor poderá também, além da sala de aula, disponibilizar atividades extraclasses. Bacana. Você acabou que já pincelou um pouco aí o assunto, mas eu queria que você falasse assim, com mais detalhes com relação ao acesso à tecnologia. Quais são os principais desafios hoje das escolas públicas para conseguir ter esse acesso e dar esse acesso para os estudantes e professores? O nosso maior desafio hoje é trazer o estudante justamente para a produção do conhecimento, para que ele seja o protagonista e utilizar essa ferramenta como um instrumento que vai lhe capacitar mais nos seus estudos, para o vestibular e também profissionalmente, né? E não só ali nas redes sociais. Mas, além disso, nós temos um outro desafio, que é a nossa escola também estar vamos dizer assim, desapegada do quadro e do pincel. Né? Ainda temos esses desafios. E, às vezes, a nossa escola, ela acaba ficando ali muito ainda no papel, né, por um comodismo. Mas, com todo esse processo de valorização que a nossa rede estadual tem passado, e todos esses investimentos, inclusive com a lei do PROF, que a tecnologia é um dos 8 eixos contemplados, então tudo isso a gente já percebe também um avanço nessa área. Inclusive, todas as nossas avaliações, por meio do nosso sistema de avaliação da educação do Tocantins, em todo o ensino médio
Maju, ele já é utilizado. Os nossos estudantes já utilizam o Chromebook para a realização dessas avaliações. Nossa, que bacana, hein? Eustáquio, você falou algo que tenho certeza que era curiosidade também dos telespectadores, que é assim, não é só aprender e já doar. Tem todo um processo, como você falou, né? Tem dado um prazo ali para apresentar a nota fiscal, se tiver, para ver a questão de a quem pertence e tal. E a minha pergunta agora é mais ou menos nesse sentido. Eu queria que você nos falasse, Eustáquio, sobre como é que a gente pode garantir que esses dispositivos eletrônicos doados sejam utilizados de forma adequada e que atendam às necessidades educacionais das escolas. Então, quando esse equipamento ele é apreendido, né, eu tenho assim, uma aproximação maior com a Receita Federal, apesar de ter alguns colegas na Receita Estadual. Na Receita Federal, eu sei que passa, além desse processo, né, ali administrativo, caminhando para um processo criminal, se caso for identificado o ilícito, é também feita essa análise tecnológica para verificar se o bem está, de fato, adequado à utilização no Brasil. Certo. Porque, às vezes, muitas coisas são proibidas no Brasil e então tem que se passar por esse filtro. Então, vou citar aqui um exemplo que aconteceu recentemente. Sim. Inclusive, a nossa instituição tinha feito a solicitação da doação dos bens, que eram de iPhones, né, para ajudar o policial na fiscalização. O que acontece? Durante esse período, foi identificado que os iPhones, na verdade, eram smartphone. Então, eles tinham só a parte externa, era iPhone. É mesmo. Então, por dentro, ele era um equipamento, né, parecido com o Xiaomi, né? Então, eles fizeram ali um elemento híbrido, né, com vários equipamentos de celulares diferentes, mas com a capa do iPhone, justamente para se conseguir chegar na venda final, né? Caramba. De certa forma enganar o comprador, né? Como se fosse um iPhone, mas na verdade não era um iPhone. E ainda tinha software que não estava adequado para a utilização, então a gente não teve condições de receber esses bens, e esses bens foram destruídos. Existe um treinamento específico na PRF para os policiais conseguirem identificar isso, para lidar especificadamente com a apreensão de eletrônicos? Então, a polícia, nós temos eu não passei esse dado, mas eu sou professor da Universidade Corporativa da PRF, Legal. também lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Então, a gente tem uma formação inicial do policial, né, que são 3 meses, mas nós temos uma formação continuada. Então, quando nós fazemos operações, né, direcionadas de combate ao contrabando desse caminho, o policial, nesta operação, ele vai ter briefings, né, vai ter palestras, onde ele vai estar absorvendo esse conhecimento, além do contato, né, com experiências, né, com colegas mais antigos, que sabem como funciona toda essa operação, e com o tempo também ele vai se inserindo, né, nesse tipo de fiscalização e ganhando segurança para fiscalizar. Não, bacana. E efetivo, com relação a... Hoje o Tocantins tem efetivo suficiente? Porque são quantas barreiras da PRF hoje aqui no Tocantins? Então, nós temos hoje em funcionamento 6 né? unidades operacionais, e temos também as tropas especializadas, né, que são grupos, nós chamamos de grupos táticos, e o núcleo de operações especiais, que não tem uma unidade na rodovia, mas eles podem operar também em qualquer canto da nossa circunscrição. Eustáquio, uma curiosidade. Muitas vezes esses aparelhos eletrônicos apreendidos, eles vão às vezes para leilão, não é isso? Isso aí também é uma Como é que outra, acontece? outra modalidade também que a Receita pode se adequar a isso, né? Então, ela, além de ter apreendido, se esse equipamento estiver em condições, passar por todos esses crivos, eles podem também ser lotes, né, e ser leiloados. Muito bacana. Voltando aqui para a questão educacional, eu queria, Anice, que você falasse um pouquinho agora sobre quais são as melhores práticas que você, como educadora, recomenda com relação a esse acesso na educação e para que esses equipamentos sejam usados de fato para fins educacionais. Olha, Maju, o nosso público, os nossos jovens, eles gostam muito de lúdico, de coisas rápidas na internet, né, no eletrônico, e de algo que tenha uma certa musicalidade, que seja uma coisa alegre, divertida, né? Então, eu super recomendo o uso de aplicativos que possam trazer ali atividades em que o aluno possa desenvolver
por meio de aplicativos gamificados, relacionado com o conteúdo que o professor está ali, vamos dizer assim, explicando, né, trabalhando em sala de aula. Porque pensa bem, o professor fazendo ali aquela exposição do conteúdo, imediatamente o estudante vindo para um aparelho celular, um tablet, um Chromebook, realizando uma espécie de game com o assunto que o professor está ali trabalhando, então ele assimila melhor todo esse conteúdo e de uma maneira prazerosa, uma aula diferente, uma aula divertida, atrativa. Então, eu faço essa defesa do uso de aplicativos gamificados. E as escolas, e seria bom também se as escolas tivessem condições de ajudar e auxiliar esses alunos também, por exemplo, na criação desses aplicativos, né? Exato. E nós estamos aí agora implantando na nossa formação permanente essa temática voltada para a tecnologia, onde o nosso professor ele vai estar também direcionando nas escolas que utilizam a jornada ampliada, né? Hoje nós temos aí 226 escolas que têm jornada ampliada na sua estrutura, e algumas delas já se mostraram, né, que têm as condições de realizar esse tipo de, vamos dizer assim, de arquétipo, né, nesse direcionamento tecnológico. Além disso, nós temos também, o governo do estado adquiriu as licenças da Google for Education. Bacana. Né? Então, assim, o nosso estudante hoje da rede estadual, ele tem acesso à plataforma do Google, que os estudantes também de outros países, né, do próprio Estados Unidos, eles fazem essa utilização em sala de aula e que também tem esse viés aí, hoje, fortemente com a inteligência artificial. Bacana, você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, a gente vai num rapidozinho intervalo, já estamos de volta. Ok, vamos voltar. De volta, muito obrigada pela sua audiência, você que nos acompanha aqui pela TV Assembleia. Estamos aqui no podcast A Casa é a Sua Cast, podcast que esclarece e detalha para vocês as leis e proposições aprovadas pelos 24 deputados estaduais. E hoje o papo está muito bom, trazendo muitas informações pertinentes e importantes para você aí que nos acompanha de todos os municípios tocantinenses, porque estamos discutindo a lei do deputado Jair Farias aí, que dispõe sobre a doação de aparelhos eletrônicos apreendidos em decorrência de ilícito penal ou fiscal para associações, instituições e alunos da rede pública. Uma lei que tem sido vista aí por especialistas como importante para oportunizar esse acesso aí à tecnologia, principalmente na rede pública de ensino. Um esforço que já vem sendo feito, inclusive pelo próprio governo estadual, que tem doado aí notebooks e vários outros eletrônicos, e claro, né, com o apoio firme aí da Assembleia Legislativa. Nós estamos aqui com esses dois especialistas que estão contribuindo muito aqui para o nosso debate, nossos convidados especiais de hoje, o Almi Eustáquio, que é policial rodoviário federal, e a nossa educadora aqui de Lajeadense, né, Anice de Souza. Anice, na sua análise como educadora, quais os impactos aí a longo prazo na aplicação dessa lei, através da oportunização, não só do acesso, mas também numa política de equidade, né? Porque vai oportunizar pessoas que não têm acesso, muitas vezes, como você falou muito bem, de ter acesso a um eletrônico e, através dessa lei, pode ser beneficiado se tiver dentro dos critérios que ela estabelece. Sim, um outro impacto positivo, além desse despertar pedagógico, dessa aprendizagem com qualidade, Maju, eu cito ainda a inclusão, né? Onde Verdade. nós temos muitos alunos hoje que eles possuem alguma deficiência, né? E oportunizando aparelhos que também hoje nós temos uma infinidade aí de possibilidade de trabalhar a inclusão tecnológica com esses estudantes que até em pouco tempo eram excluídos. Então, antes, os nossos laboratórios fixos de informática na escola, um estudante ali com determinado tipo de deficiência, ele não tinha também, ele não participava daquela aula ali naquele laboratório.
né? Uma vez que os acessos, os aplicativos, eles eram limitados. E hoje eu vejo isso assim como uma oportunidade maravilhosa para trazermos também esse estudante, incluí-lo nessas atividades pedagógicas. Uma vez que temos aí recursos como a Libras, né? A tradução também no português para os nossos estudantes que às vezes são cegos, então ele ouve, né? Tem ali essa possibilidade de ouvir, além também do fomento ao estudo de outra língua, porque hoje nós temos também, por meio dessa parceria com o Google, uma ferramenta que se chama tradução. Então, o fomento aí para a língua inglesa, para a língua espanhola, que são muito cobrados hoje nos vestibulares, né, nos concursos públicos, e o nosso estudante tem essa inclusão e essa possibilidade maior de conhecer e aprender outra língua. Muito bacana. Lembrando você que está nos assistindo que essa lei do deputado Jair Farias, ela estabelece vários critérios aí, principalmente com relação às escolas e aos alunos. Na questão das escolas, para conseguir ter acesso aí a esses eletrônicos apreendidos, o aluno tem que ter renda mensal familiar igual ou inferior a um salário mínimo, ou ser beneficiário aí do programa Bolsa Família. E também a escola tem a opção de, se quiser, usar o critério de bom comportamento, frequência e rendimento do aluno. Eustáquio, para a PRF, existe também uma questão, digamos assim, social com o cumprimento dessa lei? Você poder tirar ali um eletrônico que não está nas condições de ser vendido, de ser usado, e você fazer isso e passar isso para a escola, para o sistema educacional? Tem também um viés social aí para a PRF fazer esse trabalho, ou não? Com certeza, né? É até bom a gente tocar nesse assunto, porque, olha só, o início de tudo, né? A gente observa que o empresário, o empreendedor, ele quer vender mais barato na ponta e ter uma lucratividade maior, né? Mas não podemos esquecer que nós estamos em um sistema, né? Nós estamos em uma democracia, onde nós melhoramos, né, a prestação de serviço do Estado através dos impostos. Sim, verdade. Então, a entrada desse bem de forma ilícita, né, sem recolher os impostos, além de impactar também na competitividade, né, das empresas também que trabalham de forma lícita, né, tem essa questão também de dar um produto ilegal, né, e é um crime contra o nosso Estado. Então, retirar esse bem de circulação é importante, e ainda, né, com essa possibilidade desses impactos positivos, né, do bem ser utilizado na educação, eu acredito que para o policial é de suma importância continuar, né, incentivando e trabalhando essas temáticas, né, nas operações criminais. Bacana. Dentre os eletrônicos apreendidos, Eustáquio, não sei se você poderia nos dar uma informação nesse sentido, a maioria são celulares? Então, existe um rol gigantesco aí de equipamentos que são comercializados, né? Desde a capinha, né, as peças acessórias do celular, né, até o celular, computador, aquelas caixas de som, né, JBL, e é uma infinidade, né, de eletrônicos, né, fones de ouvido, fones sem fio. Então, são muitos equipamentos que podem ser utilizados. E, assim, muitas escolas me perguntam, né, como é que eu faço para receber aquele material, né, lá do que vocês apreendem. Então, assim, não é a PRF que pode receber esses peticionamentos. Então, é importante as escolas saberem, né, aonde eu devo pedir. Então, é fazer um peticionamento simples, um simples ofício encaminhado para a Receita Estadual ou Receita Federal, né, porque isso aí já dá início a um processo administrativo de uma possível doação desse bem para aquela instituição. E a lei do deputado, ela traz a questão da utilidade pública, né? Então tem que ser uma associação que tenha declaração de utilidade pública. E como conseguir isso? Ir no seu parlamentar, aquela pessoa que é mais próxima, para que ele faça uma lei e torne aquela associação ali de utilidade pública. Isso é importantíssimo, né, gente? A gente está falando muito da questão das escolas, mas também para instituições. Você vê Centro de Direitos Humanos, algumas ONGs da área animal, ONGs da área contra a violência contra a mulher, que precisam também desses equipamentos, né, que poderão agora, se estiver dentro dos critérios, pleitear para receber um computador, um celular que chega para você colocar um disco de denúncia, um aparelho para você conseguir fazer um cadastro das famílias. Então, assim, tem o viés educacional, mas tem também esse viés social de poder estar aparelhando tecnologicamente instituições que fazem trabalhos importantes na sociedade, né? Uma coisa que impacta muito na escola, na organização, na disciplina dos alunos, é o equipamento rádio,
né? E a gente tem apreendido muitos equipamentos. Eles são Olha. utilizados, né, por empresas de segurança, mas é muito comum a entrada desse equipamento também de forma ilícita. E para as escolas, né, as escolas têm ganhado muitos equipamentos rádios, né, dessas apreensões, e é muito importante para a organização. Imagina ali o coordenador, né, o monitor que fica dentro da escola para comunicar com outro monitor, né? Estou liberando um aluno aqui, vai chegar aí na orientação. Porque às vezes o aluno sai, ele fica perambulando pela escola. Então, esses equipamentos também têm esse cunho aí de trabalhar dentro da organização da escola, que é muito importante também. A Muito comunicação bacana. interna. Bacana. Né? Exato. Anice, como a sociedade civil e outros atores podem colaborar para apoiar aí a implementação eficaz dessa e outras ações que visam levar a tecnologia às escolas? Primeiro, fiscalizando, né, todo esse direcionamento desses eletrônicos, se realmente estão alcançando aí o público destinado conforme a legislação. E segundo, na própria unidade escolar, ele pode estar, qualquer pessoa pode ir nas nossas unidades, pode procurar a Secretaria da Educação, nos procurar, entender melhor a proposta pedagógica tecnológica, né? Aí como uma das 10 temáticas aí da BNCC, e entender toda essa proposta, esse pensamento hoje da Secretaria de Educação e as ações que estão sendo desenvolvidas. Eustáquio, na sua análise, na sua avaliação, como é que a sociedade civil pode colaborar para garantir o sucesso da implementação dessa lei? Bom, primeiro, né, eu acredito que começando lá, porque a gente está falando de um viés social, a gente tem que pensar também naquele feirante, né, que às vezes perde o seu bem ali, né, que estava sendo comercializado. E às vezes ele também não sabe, né, dessa questão que o produto é sem nota. Então, na hora de comprar, né, já verificar se aquele produto é de origem lícita, né, para evitar também que esse pequeno empreendedor tenha um impacto ali negativo nas suas economias. Então, fique ligado nessa questão da nota. E a sociedade como um todo, né, denunciar possíveis pessoas que estão comercializando bens ilícitos, né? Até porque, como eu isso pode disse, ser feito? Então, um exemplo desse, né? Que o celular entrou no Brasil como um iPhone. E, na verdade, obviamente, quando a pessoa for levar esse equipamento para casa, ela vai perceber que não é um iPhone, né? Então, denunciar na Polícia Civil, né, para que isso possa ser investigado e que a gente possa retirar essas pessoas que são criminosas, na verdade, né? Estão vendendo um produto, um gato por lebre, né? Estão vendendo um produto aí que é caro, né? Por um preço até considerável, mas é um produto ilícito e falsificado ainda. Entendi. Eustáquio, você como trabalha num setor muito importante lá da PRF, você acredita ser necessário que haja um esclarecimento para a corporação, para quem trabalha na PRF, sobre como é que vai funcionar agora com a sanção dessa nova lei? Porque agora a lei traz critérios, especifica, isso vai impactar aí agora nesse processo no trabalho de vocês. Eu acredito que essa lei, ela vem assim, por incrível que pareça, a gente estava já com uma certa dificuldade aí há uns 3 anos atrás. Fui do setor de operações também, e a gente tinha essa dificuldade de, eu apreendo, eu faço o quê? De regulamentar. E também o fluxo, né, de para onde vai esse equipamento. Normalmente a gente encaminha para a Polícia Civil, a Polícia Civil, né, vai para a Receita Estadual, vai para a Receita Federal. Então, isso está bem fluido agora, né? Então, a gente já sabe que, esse produto é de entrada ilícita, né? É uma entrada internacional ilícita, é desse caminho, vai para a Receita Federal. Mas também acontece do produto estar sendo comercializado internamente, ele entrou de forma lícita, mas ele veio para o estado do Tocantins de forma ilícita. Aí é Receita Estadual, é um produto sem nota fiscal. Então a gente está bem organizado nesse sentido aí dos fluxos, né, para onde encaminhar. As receitas têm feito um trabalho, esse primeiro trabalho de investigação para verificar se é um produto de origem criminosa ou não, né? Em muitos casos, o empreendedor ele consegue comprovar, não, a minha nota está aqui, apenas não estava na carga. E ele consegue retirar o equipamento. Na Receita Estadual, a Receita Estadual também, o produto entrou sem recolher os impostos. Se a pessoa for lá, não, eu estou disposto aqui a pagar os impostos, ele consegue regularizar aquele produto e comercializar normalmente. Agora, se ele não consegue provar, se a Receita não consegue levantar quem é o proprietário, aí sim vai dar perdimenta e esses produtos serão destinados para doações, como essa lei vem a calhar, né? E assim com requisitos, né, para beneficiar as pessoas que têm maior vulnerabilidade social.
Muito bem explicado. Anice, a gente sabe que existem desigualdades latentes no ambiente escolar, principalmente com relação, quando a gente fala acesso à tecnologia. E essa lei do Jair Farias traz algo que me chamou a atenção, que é a preocupação que o deputado teve de que esse acesso seja feito, por exemplo, Palmas é a capital, de que não só Palmas consiga, né? A lei tem um artigo que prevê que esse acesso seja distribuído, porque a gente tem escolas do Bico Papagaio, por exemplo, ali do Vale do Araguaia e de outras regiões. Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre essa desigualdade latente que ainda existe, regional, de acesso à tecnologia. Isso acaba também dando efeitos na área escolar também, né? Ah, sim, a nossa aprendizagem ela é impactada diretamente com essas desigualdades. Inclusive, Maju, nós ainda temos regiões do nosso estado onde a fibra ótica ela ainda não alcança, ela ainda não chegou. Né? Então, nós estamos aí investindo agora nesse projeto de conectividade, de melhorar a conectividade das nossas escolas e ainda nos deparamos com essa fragilidade onde o acesso de uma internet ali de melhor qualidade, ela ainda não chega naquela região e aí a gente tem buscado outros meios para isso. Mas além disso tudo, diretamente o sinal hoje, mesmo que menor frequência e um menor potência, mas ele alcança todas as nossas regiões, né? E isso tem facilitado o desenvolvimento de várias atividades pedagógicas em sala de aula. E os nossos estudantes também, nós temos hoje estudantes quilombolas, indígenas, né? Estudantes que da zona rural, também, e com isso vai nos ajudar a alcançar esses estudantes todos, na sua totalidade, em todas as regiões. Muito louvável essa lei do nosso deputado. Muito bacana, você citou aí os estudantes indígenas e quilombolas e as pessoas que estudam na zona rural, né? E esse acesso também poderá ser feito por esses estudantes, ou seja, a lei ela cumpre mais uma questão que você sempre falou, que é a questão da inclusão, né? Ela Exato. Fortalece a inclusão digital. Hoje, se tratando de comunidades tradicionais, de escolas indígenas, escolas quilombolas, quais são os principais desafios que vocês têm de conseguir oportunizar a chegada da tecnologia? Nesse grupo, né, dos povos tradicionais, é justamente mantendo a sua cultura, sem trazer ele para a nossa cultura, vamos dizer assim, da cultura do branco, né, como é muito bem colocado, prevalecendo ali o direito educacional daquele ser humano, ele é um ser humano, mas também tratando ali com todo respeito à sua cultura e toda aquela sua ali, o seu espaço também, porque não adianta a gente chegar numa escola, vamos dizer, indígena, equipar ela e tirar o indígena ali do seu ambiente onde ele está realmente habituado. E também uma linguagem, nós temos tido muito essa preocupação, Maju e Eustáquio, com a linguagem do nosso público, né? Tem que se aproximar. Não adianta eu levar uma atividade falando de metrô para o nosso estudante, que a realidade dele ainda não é essa. Sim. Ele não tem esse conhecimento, né? E aí, se não temos esse cuidado, a aprendizagem fica comprometida. Verdade. Você que está nos acompanhando aqui pela TV Assembleia, nós estamos numa discussão profunda aqui sobre a lei do deputado Jair Farias, que dispõe aí sobre a doação de aparelhos eletrônicos apreendidos em decorrência de ilícito penal ou fiscal para associações, instituições e alunos da rede pública de ensino. Eustáquio, quero agradecer a sua participação e deixar o espaço aberto aí para as suas considerações finais em nome da PRF sobre a importância para quem está nos assistindo, né, que vão ser os beneficiários da lei, desse acesso a esses eletrônicos aí apreendidos através dessa nova lei. Bom, a lei é de suma importância na destinação, né, desses recursos. E é importante que a gente também, como instituição, saibamos orientar nessas associações, as instituições, porque muitas vezes, né, a lei ela é feita, né, tem todo um processo legislativo de forma bem elaborada, mas na hora de executar, né, a gente tem essa dificuldade. Então é importante que não só a norma, né, mas que as instituições saibam absorver, né, todos os aspectos positivos da norma, né, para que possam de fato implantar e fazer com que isso seja executado. Ou seja, os produtos sejam apreendidos, né, se não verificou as propriedades, né, que sejam
destinados para as instituições, fortalecendo assim o ensino e também beneficiando as pessoas com maior vulnerabilidade social. Então, acho que isso é a parte mais importante da gente colocar isso em prática. Concordo, Eustáquio. Agora que a nossa superintendente de educação científica, tecnológica e profissional, Anice, muito obrigada pela sua participação, pelas suas considerações. E acho que o seu desejo como educadora, como SEDUC, como Estado, é que a tecnologia cada vez mais possa entrar de forma saudável e colaborativa para o ambiente educacional, né? Perfeito, Maju. Agradecemos também de fazer parte aqui desse momento e que toda essa nossa geração que hoje está aqui nas nossas escolas, que amanhã estarão nas diversas funções, que tenham também essa consciência de fazer uso de todo esse aparato que hoje nós temos disponível para o bem. Né? Para o bem a si, para o bem ao próximo, para se qualificar no mercado de trabalho, buscar as melhores posições aí nos vestibulares e também que outros colegas, né, do Legislativo se inspirem nessa bonita ação do nosso deputado de direcionar diversos outros equipamentos, diversos outros serviços também para a educação. Nós agradecemos. Muito bacana, eu que agradeço vocês, obrigada pela participação, parabéns pelo seu trabalho na educação, pelo seu trabalho pela ampla carreira aí na PRF. E você que está nos acompanhando, muito obrigada pela sua audiência, obrigado por estar aí atento do outro lado, aprendendo mais sobre os seus direitos, sobre as leis aprovadas pelos deputados estaduais do Tocantins, até porque o trabalho legislativo tem como atividade fim beneficiar diretamente toda a população tocantinense. Por hoje é só um assunto muito bacana, muito importante. Eu dedico esse programa de hoje a todos que fazem educação no Tocantins e a todos que estão trabalhando em instituições sérias e comprometidas com causas sociais aqui no estado. Que esses aparelhos eletrônicos apreendidos agora através da lei possam chegar em boas mãos e possam ajudar aí a fazer um crescimento e um fortalecimento aí das atividades, tanto na educação quanto na área social. Gente, muito obrigada. Acabou aqui o nosso episódio de hoje. Espero vocês no nosso próximo episódio aqui do nosso podcast. A casa é sua. Obrigada pela audiência, obrigada pela companhia. Um abraço e até a próxima.